Vamos falar da série e do livro Mindhunter, o primeiro caçador de serial killer americano. A série e o livro contam a história de um dos primeiros agentes do FBI que entrou na discussão sobre perfis de serial killer, né? O nome dele é John Douglas e ele faz um histórico de como é que foi o trabalho dele e ele criou uma divisão do estudo de perfis de serial killer. Então, o que tem de interessante aí é o seguinte, para um estudo na área administrativa. Ele vai, ele vai fazer a pesquisa dele, então ele tem os dados. Então, ele tem uma metodologia e nessa metodologia que ele analisa, os resultados que eles estão tendo em relação a situações de crimes violentos em sequência, que eles vão chamar de serial killer, não está tendo bons resultados. Ou seja, há um problema de metodologia. A metodologia que eles estão trabalhando não está funcionando. Então, ele resolve trabalhar uma nova metodologia. E no livro, num determinado momento, num determinado parágrafo, ele faz esse debate sobre indução e dedução. Indução na filosofia são métodos de pesquisa na área de epistemologia. A indução, você parte de fatos e chega às conclusões, e na dedução, você parte de questões abstratas para chegar aos fatos. E aí isso gera muita confusão, isso gera um debate sobre como é que a gente lida com os problemas, como é que a gente faz, e o que esse cara fez exatamente. Então, num determinado momento, ele percebe, olha só que interessante, que as metodologias que estão sendo usadas não estão funcionando. Então, o que ele faz? Ele não vai trabalhar com os fatos, ele vai rever a metodologia, que seria um método dedutivo, que seria uma inovação radical dentro daquele processo. Ela não chega a ser disruptiva, mas ela é radical. Então, o que ele vai passar? Ele vai pensar assim, ué, peraí, não está funcionando, por que não está funcionando? Porque a gente não conhece a mente desses caras que matam as pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou lá conversar com essas pessoas. Então, e as pessoas têm toda aquela coisa seguinte, aquele pessoal lá é maluco, não tem regra nenhuma, não tem norma, né? Não existe uma humanidade. É quase como se fosse assim, eu tiro aquele cara, é mais ou menos o que a gente tentou fazer com o Hitler, com os nazistas. Eu tiro esse cara da humanidade, porque eu acho que esse cara é um cara desumano. E ele vai dizer assim, não, esses caras são humanos, eles têm uma lógica, eles têm uma família, e eles se tornaram serial killers por algum motivo, eles têm um modus operandi. E ele vai conversar com várias pessoas. E aí começa o embate entre a inovação radical e a burocracia. Então isso cria um clima legal da série e cria um clima melhor ainda no livro. Então ele vai fazer um debate e ele vai começar a ter toda aquela resistência que existe natural quando você vai fazer uma inovação. Então, o que eu acho que é interessante é perceber o seguinte: não existe a possibilidade do ser humano lidar com os problemas, lidar com os fatos, sem que tenha uma metodologia entre o problema e os fatos e as pessoas que estão analisando. Então, em determinados momentos, as metodologias ficam obsoletas, elas param de ser funcionais. Tem vários motivos. Primeiro, as coisas mudam. No caso do serial killer, você aumentou o número de serial killers, as coisas vão acontecendo em vários lugares, porque você vai aumentando a população, você vai aumentando a taxa de serial killer por habitante, e talvez a própria complexidade, o aumento das cidades, o adensamento, vai facilitando que as coisas aconteçam. Então você tem um aumento do número de serial killer. Então você precisa ter uma resposta em relação a isso. E ele vai vendo que as respostas não estão funcionando. Então, quando você joga a discussão da indução, quando você está sendo indutivo, é porque você tem uma metodologia, você acredita naquela metodologia, você recebe os dados e você processa dentro da mesma metodologia. Quando você começa a ver que aquela metodologia não está funcionando, você parte para a dedução. Então o que você faz? Você sai daquela sala
que você está analisando, sala que eu estou falando aqui é uma metáfora, um laboratório, que você está analisando os dados, você deixa aquilo lá, você vai para uma outra sala e traz a metodologia para fazer uma revisão dessa metodologia. Você vai fazer uma análise dessa metodologia. Você vai ver o que aquela metodologia não está funcionando. E aí você vai fazer uma discussão que é interessante, que é, quando você vai fazer uma revisão da metodologia, você vai necessariamente rever o seu paradigma. Você vai necessariamente analisar se aquele paradigma que você está trabalhando está legal. Então, o que ele vai fazer? Qual é a mudança de paradigma que ele vai fazer? Ele vai humanizar o serial killer. Humanizar no sentido seguinte: eu vou conversar com essas pessoas, eu vou conhecer essas pessoas e eu vou, a partir desse conhecimento, poder saber com muito mais profundidade como é que funciona a mente desse pessoal, né? Porque eles são pessoas que têm um padrão que se repete. E aí, quando você vai ver a série, depois você vai ver o livro, você vê que os padrões nem são tão complexos assim. Complexos, porque as pessoas têm mais ou menos a mesma linha de conduta. Não é uma coisa tão sofisticada, mas ele dá um upgrade, ele dá um salto de qualidade. E aí ele começa a definir se o cara, onde o cara trabalha, qual é a idade do cara, até se ele tem carro, se o carro dele é novo, se o carro é velho, etc, etc. O que ele vai fazer? E ele começa a poder não só traçar o perfil, como também, às vezes, ajudar no interrogatório ou mesmo atrair aquele cara a partir de determinadas ações que ele faz com a imprensa, que ele faz jogando determinadas iscas para atrair aquele pessoal. A série é muito boa, o livro é muito melhor. Eu acho que é uma discussão super interessante e a gente vai fazer um debate. E aquele cara, o que me interessou nesse processo é analisar quando uma determinada metodologia fica obsoleta e você precisa superar essa metodologia e você precisa colocar a metodologia para uma análise. E aí a gente pode dizer que a dedução ela é necessária para fazer determinadas inovações radicais e disruptivas, porque você precisa repensar o seu paradigma. Uma metodologia tem embutido dentro dela uma teoria e uma filosofia, os paradigmas que você trabalha, e quando você começa a ver que ela não está funcionando, você tem que botar ela para analisar, e você, no fundo, vai analisar as coisas que estão embutidas nela, tanto as teorias quanto as filosofias. É o que ele faz, e então a série e o livro ficam bem bacanas. Bom, é isso aí.